Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalyticum Drops. Hoje temos um tema diferente, psicanálise e Nietzsche. Temos aqui a presença da minha amiga Isadora Petri, ou Petri, depende da região do Brasil que vocês estão, que é doutoranda em filosofia pela Unicamp, atua como psicanalista, faz formação em psicanálise no Instituto Sede Sapiência, aqui de São Paulo, e é membro aqui da oficina de criação e psicanálise do Espaço Paixanalyticum, onde a gente pode desdobrar muitas coisas a partir de uma relação espontânea da psicanálise com a arte, com o humor, né? Cada um trazendo o seu saber fazer pulsional à tona. Então, o Espaço Paixanalyticum, com o seu canal Paixanalyticum, oferece nessa série de entrevistas a possibilidade de dar voz a muitas pessoas de origens distintas, às vezes pessoas que não têm possibilidade de falar em outros espaços, ou não têm, digamos, uma toada acadêmica, muitas vezes a ponto de escrever artigos e se fazer reconhecer por isso. Então, aqui no YouTube, a gente tem essa disponibilidade democrática de dar voz a todos, dentro do possível, né? Quando a gente tem condições para isso. Então, a Isadora até está no ambiente acadêmico, né? Ela também é atriz, né? Fez formação no CLB. Atriz aposentada no momento. Atriz aposentada, mas que está retornando à ativa aqui, Sim. que a gente vai começar a fazer as crônicas no canal Paixanalyticum também, nas Exato. aventuras do Dr. Guilhermo Pitzerman, né? Estamos já começando esse papel. Então, sem mais delongas, para a gente iniciar, é um bate-papo hoje, que a Isadora tem uma relação muito refinada e profunda com o Nietzsche, e a gente vai poder trocar uma figurinha para dizer de que maneira ela pensa essa articulação do Nietzsche com a psicanálise, com a clínica dela. Então, Isa, bem-vinda, a palavra está com você. Legal, Dani, obrigada. Bom, já faz tempo, né, que a gente está querendo marcar essa conversa, né, porque eu acho que, como você percebe, né, sempre que a gente discute sobre psicanálise, a clínica, né, na oficina ou em outros momentos, vira e mexe, eu me valho do Nietzsche, né, até para ilustrar questões que, enfim, né, que eu acho que permeiam o dia a dia na clínica, né. Uhum. Então, eu te agradeço muito por esse convite, por estar aqui, né, fazendo parte também desse braço do canal Paixanalyticum. Eu que Eu agradeço. acho que eu acho que quando eu penso assim, né, em primeiro lugar em Nietzsche, a psicanálise, é claro que a gente tem que levar em conta, né, que esse é um debate, né, pelo menos na filosofia, é um debate longo, né, de muito tempo. Tem inclusive um livro, né, publicado por um autor chamado Gasser, né, que chama Nietzsche, Freud, né, e são assim, sei lá, mais de 500 páginas, né, onde ele vai falar muito sobre a relação de Freud com Nietzsche, né? E ele vai mostrar como Freud leu Nietzsche, o tanto que Freud leu de Nietzsche, né? E como que ele se reunia ali, né, com toda uma comunidade, né, de médicos que estavam ali estudando com ele para ler as obras de Nietzsche, né? A Genealogia da Moral, Além do Bem e do Mal, principalmente Nascimento da Tragédia também, que é um livro muito importante, inclusive, onde o Nietzsche ele vai falar muito no começo sobre o sonho, né? Tenho, inclusive, uma colega e amiga que faz doutorado com o Oswaldo Giaccoia. Não, ela faz pós-doutorado, desculpa, ela faz o pós-doutorado, acho que deve ter terminado, assim, recentemente, com o Oswaldo Giaccoia também, na Unicamp, meu orientador, e ela se dedicou a Fernanda Corrêa, é psicanalista também e filósofa, e ela se dedicou aqui no Brasil a estudar um pouco mais essas relações, né, entre Nietzsche e Freud. Tenho outros colegas também da filosofia, alguns que são filósofos só, outros que são psicanalistas também, mas enfim, que se dedicam a estudar essas relações, né? Então,
eu acho que, né, eu quis situar isso, né, em primeiro lugar, porque eu acho que é uma discussão que ela tem uma história, né? Eu acho que tem muitas pessoas que já falaram sobre isso, né? Mas o que eu percebo que, de alguma maneira, né, é um tema que fica assim, ou você traz isso para a filosofia, ou você traz essa questão mais como uma leitura epistemológica, digamos, da psicanálise, né? E o que eu tento trazer um pouco até, e que eu vejo assim muito na minha prática clínica com os meus pacientes, é como que a minha leitura do Nietzsche e o meu entendimento da filosofia dele podem auxiliar na minha escuta com os meus pacientes, né? E isso para mim é muito importante, porque eu acho que, primeiro ponto, né? Eu acho que tem algo que o Nietzsche, no Et Homo, ele vai falar que ele é o primeiro psicólogo da Europa, né? Ele fala isso, que ele é o primeiro grande psicólogo, né? E é engraçado porque quando Nietzsche ele está falando isso, que ele é o primeiro grande psicólogo, ele não está se pautando naquela ideia de psicologia tradicional, que o Freud depois vai criticar, né? Quando vai fundar a psicanálise, o conceito, né, do que é a psicanálise, né, que parte do pressuposto de que, bom, o psiquismo, né, ele tem duas instâncias, né, que é o consciente e o inconsciente, mas essas instâncias, elas não seriam diferenciadas de modo metafísico. O que eu quero dizer com isso? De que se opõem uma à outra, e sim em termos de qualidade, né? Então, portanto, o inconsciente ele seria uma qualidade do psíquico, né? Assim como o consciente. Isso vai muito ao encontro do que o Nietzsche tenta dizer quando se autoriza, né, a falar que é o primeiro grande psicólogo da Europa. Porque justamente o Nietzsche, e talvez não seria equivocado dizer, porque existem muitos filósofos que se dedicaram a esse tema, Eugen Fink, o Jaspers também, né, a trabalhar essa questão no Nietzsche. Ele é o primeiro filósofo, né, a reconhecer isso, e a criticar essa divisão, né, por exemplo, em primeiro lugar, metafísica, né, de platônica, né, de corpo e alma, e depois cartesiana, né? Nesse sentido, assim, né, de que há, né, uma dualidade, né, entre sujeito e objeto, né, nesse sentido, assim. Então, ele é o primeiro filósofo que postula isso e que traz essa crítica, né, essa crítica entre oposições, né. Para o Nietzsche, toda oposição ela é algo criado, algo inventado, né, por alguém, né, um sujeito, né, se a gente pode dizer isso, que valora, que cria um valor, né? E todo valor que a gente cria carrega um afeto, carrega uma pulsão, né? Se a gente quiser, nesse sentido. Então, o Nietzsche, em primeiro lugar, ele trabalha com isso, né? Existem pensamentos que não podem ser pensados pela consciência, né? Isso está no Nietzsche, né? Muito claro, assim. É claro que, né, não estou dizendo que isso é a mesma coisa que Freud, né, e que a gente poderia fazer uma psicanálise ou propor um tratamento clínico só com Nietzsche. Não, de maneira alguma, né, porque isso não há, né, não tem um método, né, não tem algo que uma técnica, né, nesse sentido, mas tem uma abertura para uma reflexão que é ver o outro justamente fora dessa categoria metafísica, né, e que é, de alguma maneira, judaico-cristã, né, de que tudo operaria por oposições, né, e a gente sabe que isso é muito importante na clínica, quando a gente vai receber um paciente, né, porque eu não posso julgar aquele que está diante de mim, né, não se trata de bom e mal, então isso é algo que o Nietzsche ele vai trazer e vai recolocar de uma outra maneira, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em diagnóstico clínico ou em patologia, né? O Freud fala isso também, né? A relação entre saúde e doença não é uma relação de oposição, mas é uma relação de, né? De graus.
Mas eu acho que isso está no Nietzsche de maneira muito mais radical. Esses fundamentos da psicanálise freudiana, né? O Nietzsche ele traz isso de modo muito radical. O Freud, que lê Nietzsche, eu acho que ele bebe dessa crítica do Nietzsche à metafísica para depois desenvolver um método e uma técnica, né, de trabalho onde eu possa escutar o outro, né, escutar aquele inconsciente que está querendo ali emergir, né, enfim, e conduzir algo, né, e talvez produzir algo novo, né. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né, que é muito importante. E eu acho que tem um outro ponto também, né, que é algo que está muito forte na filosofia do Nietzsche, que é ele que é o primeiro filósofo a trazer isso, né, e que o Freud, e isso vai estar na psicanálise do Freud, que é a ideia de genealogia. Porque, né, tanto que se a gente pegar o último Freud, né, o Freud, tanto que ele vai atrás disso, né, ele vai escrever Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo, né, então ele vai se debruçar em toda a mitologia humana, né, para poder pensar as manifestações, as diferentes manifestações do psiquismo e da cultura, né? Por quê? Porque tem algo nessa mitologia que não é só ficção, né? Mas que fala sobre algo, que fala sobre a maneira como a gente constrói histórias, como a gente cria narrativas, né? Então, quando Nietzsche ele vai, por exemplo, fazer isso que eu estou, né, comentando, dessa crítica à metafísica, socrático, platônica, a Descartes, né, e tudo isso, e vai derrubar esses ídolos, né, ele não simplesmente derruba esses ídolos, ele reconstrói toda a história desse pensamento. E isso eu acho muito importante, né? Principalmente hoje, assim, né? Nesse mundo que a gente vive, com esse desgoverno querendo destituir pessoas da sua história o tempo todo, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Então, o Nietzsche ele vai reconstruir a história ele vai reconstruir a história dos valores e dos afetos do Ocidente, um pouco antes, né, de Platão ali, onde você tinha, né, o ápice da tragédia grega, né, e é o que ele traz no Nascimento da Tragédia, que mostrando, né, como que num período da tragédia grega havia algo que o Nietzsche chama, assim, que é, digamos assim, uma perfeita união entre o que ele chama do impulso dionisíaco e o impulso apolíneo, né, de alguma maneira, assim, o impulso dionisíaco, né, ele seria que o Nietzsche ele vai ligar, no caso, né, a música aos tirambos de Dionísio, né, que no momento da encenação da tragédia eram muito fortes, né? Então toda aquela questão da bebida também, das orgias, né, que aconteciam na tragédia e que chamavam aquele que estava ali não só assistindo o espetáculo, e isso é importante porque naquele momento não existia a figura do espectador. O Nietzsche vai falar que a figura do espectador, daquele que só contempla e que só assiste, né, que é algo extremamente moderno, vai surgir com a racionalidade socrática. Antes de Sócrates, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas assim, o que ele vai falar? Antes de Sócrates, né, aquele que assistia à tragédia grega, ele participava também. Ele dançava, ele bebia, ele sofria, entende? Ele participava daquele espetáculo. Então isso é muito interessante porque ele vai falar assim, não era uma cultura do espetáculo que só contempla, mas era uma cultura que criava a si mesma. É dialético, ele é participativo também, né? Exato, e é quase que uma crítica à sociedade do espetáculo, né? Se você quiser, que a gente vive hoje, né? Que algo é vivido e já se produz, né? Um espetáculo, ou você já vê uma mídia, né? Em cima daquilo que se viveu. E aí você não tem mais acesso à experiência e ninguém sabe mais do que de fato se trata, né? Você só tem
o olhar do espectador sobre o que aconteceu, né? A gente vive muito esse momento, assim, né? E, enfim, aí que aqui no Paixão Analítico nós temos uma vertente de trabalho intelectual, de ideias, entrevistas, tem a proposta de uma clínica pautada nas artes e no humor, temos a playlist O Estranho, né, onde as pessoas podem contar suas experiências místicas, esquisitas, sobrenaturais, e tem as crônicas, que aí são os próprios psicanalistas e afins entrando em cena, né? Que é justamente uma forma da gente romper a dicotomia brincadeira, seriedade, ou arte e intelectualismo, ou intelectualidade, né? Você pode ser um intelectual, você pode ser um psicanalista e você pode ser um artista também, né? Então, nesse sentido, me parece que ganha eco nisso que você falou do Nietzsche, né? Onde não é sim, eu é que vou encarnar um notório saber e eu sou um professor e ponto. Não, você pode ser um professor, você pode ser um artista, você pode circular entre vários lugares, assim como a pulsão, né? Que vai se ecoando, perfeito. né? Perfeito. Exato, e até porque tem um custo, né? Você sustentar uma única posição, né? E ninguém é uma única coisa, É né? artificial isso, né? Eu sou Exato, professor, sou um ator, eu sou, né? Uma coisa assim. exato. Tem a Rita Von Hunt, né? Uhum. Eu gosto muito dela, né? E do Guilherme, né? Que faz ela, e ele fala justamente isso, né? Que fazer drag, né? Porque ele fala assim: ah, eu não faço drag só quando eu estou montado, né? Da Rita. Qualquer um pode fazer drag, né? Se a gente entende a drag como uma persona, né? Então, eu vi uma entrevista dele com a Lila Schwartz e ele falava justamente isso, né? Eu acho, um médico, quando coloca o jaleco branco e vai atender, eu entendo que ele está fazendo drag, né? Que vem do verbo em inglês, né? De drag, que é arrastar, né? Justamente você arrasta uma persona consigo nas diferentes situações que você vai, né? Então, muito interessante. Eu acho que isso tem a ver, de certa maneira, né? Puxando mais para o nosso cotidiano, com isso que eu estou falando do Nietzsche, né? Porque o que ele está dizendo é: olha, naquele momento, antes de Sócrates, o ser humano conseguia viver de maneira integrada. As diferenças, elas eram integradas e elas não eram entendidas como dicotomias, né? Como oposições que se excluíam, né? Então, o Nietzsche, com a filosofia dele, ele tenta, sim, refundar essa ideia, né? Só que para refundar essa ideia, que é o que ele vai chamar desse projeto dele de transvaloração dos valores, o nome não é nada modesto, né? Mas eu acho que isso faz parte do projeto do Nietzsche, né? Justamente vir com esse nome para chocar, né? Para trazer algo novo, né? Para fazer essa, né, essa manobra aí de transvaloração dos valores, ele vai recontar toda essa história de como que esse pensamento metafísico das dicotomias se instaurou no nosso imaginário, na nossa cultura, na nossa maneira de pensar e sentir, né? Porque é algo que atravessa os nossos afetos, atravessa a maneira como a gente sente, né? E isso é muito forte, e a gente vê muito isso na clínica, né, com os pacientes, é muito interessante. E eu acho que, de alguma maneira, né, se a gente se vale dessa crítica que o Nietzsche faz e dessa tentativa dele de transvalorar os valores, eu acho que na clínica dá para ter uma escuta, né, que de alguma maneira tente ajudar o paciente a sair daquela neurose de ou isso ou aquilo, né? Sim, tipo, peraí, você é atriz ou psicanalista? Você é filósofa ou, né? Ou assim, eu não sei o que eu desejo isso, ou desejo, né? Ou desejo aquele outro. E, bom, por que um exclui o outro, né? Sim. Que mundo que a gente vive que não consegue muitas vezes integrar essas diferenças, inclusive dos nossos desejos, né? E aí o sujeito ele se vê dividido mesmo, né?
E eu me lembro há uns mais de uns 10, 12 anos atrás, né? Eu estava vislumbrado com Lacan, e aí enfim, não era nem casado ainda, né? Eu tinha ido estava num hotel aqui em São Paulo, passei a noite, né? Com a minha então namorada, né? Que depois seria a minha esposa. E aí no elevador entrou um cara com um livro do Lacan, né? E aí eu perguntei para ele, ah, você também é lacaniano? Aí ele falou, ih, cara, eu sou tanta coisa. Ele me deu uma lavada, né? Assim, eu fiquei com a cara no chão, né? Porque o lacaniano, não só o lacaniano, mas qualquer tipo de fenômeno de grupo, a gente tenta erigir, digamos, um pai poderoso, o modelo totêmico, né? Um fodão, né? Uma coisa assim. E aí eu sou isso, eu sou filiado a Lacan, eu sou o lacaniano, né? Tá, não sei o quê. E é uma coisa extremamente limitante, né? É uma fabriqueta de redução de cabeças, né? Porque em prol dessa segurança, desse apadrinhamento, dessa força, você se aliena e você fica sem pensar e sem agir com a sua pulsão. E esse cara Sim, me deu uma lição de vida, né? É algo que na época me incomodou, mas hoje eu diria isso, o que ele falou para mim no elevador, 10, 12 anos depois. Escuta, se alguém me pergunta, você é lacaniano? Cara, sou, não sou, e sou tanta coisa. Você está preocupado com isso? Quem é você, afinal de contas? Né? uhum. Então, de alguma maneira, o que você está dizendo é muito inspirador, né? Porque o Nietzsche era um cara que ele, pelo que eu ouço você dizendo, né? Pelo que eu já li também, ele era um cara que questionava muito o status quo, né? Ele era um cara que tinha uma preocupação com ruptura de paradigmas, né? Nossa, completamente, né? Eu acho que não existe a filosofia do Nietzsche sem isso, né? Eu acho que o Nietzsche, ele é justamente, né? Ele rompe, né? Ele rompe um paradigma. Uhum, Muitos, né? Mas ele rompe um que é, digamos assim, o fundante, né? Do nosso pensamento, né? Que é justamente o paradigma judaico-cristão. Né? É isso que o Nietzsche fala. Ele fala assim: olha, a gente precisa desconstruir essa visão de mundo judaico-cristã para poder criar e sentir qualquer outra coisa nova, né? Porque o nosso pensamento, ele está embasado, e o nosso afeto, né? Pensamento e afeto para o Nietzsche estão juntos, né? Eles estão embasados. E aí, né, tem essa ideia de pulsão do Freud, né? Então, quando eu falo em pensamento e afeto no Nietzsche, é quase como se eu falasse a pulsão para o Freud, uhum. né? Me perdi, mas enfim, né, que esse, né, tá embasado nisso, né, a nossa maneira de pensar, de sentir, né, então, que é essa ideia da culpa e da oposição da culpa e da dívida, né, e da oposição de valores, né, então, essa questão que você fala desse seu encontro, né, com o rapaz que te fala, nossa, mas eu sou tanta coisa, né, muito interessante, porque realmente, e aí isso está no Nietzsche, né? Ele vai falar, olha, aqui que responde a nossa necessidade de criar ídolos, né? Uhum. Essa que é a questão, né? Porque quando você cria um ídolo, você se aliena naquele ídolo, né? Então responde a esse comportamento de massa, né? Um pouco, de certa forma, né? É o paradigma totêmico, né? Exato, exatamente. Então, é uma questão que o Nietzsche chama a atenção, né? E aí, quando ele vai justamente derrubar esses ídolos, né, a golpe de martelo mesmo, né, que ele chama, ele faz essa brincadeira no crepúsculo dos ídolos, né, inclusive, né, ele tem um livro com esse título, onde ele vai justamente, né, ele fala que a tarefa dele é como um médico auscultar ídolos. E quando ele ausculta esses ídolos, ele vê que eles são ocos, que não tem nada dentro deles, né? Hum. Então é muito interessante, porque ele vai recontar toda essa história, em primeiro lugar, para poder fazer uma crítica. Uhum. E então propor.
sim, porque há uma proposta, né, no Nietzsche, de novos valores, né? Mas aí isso é muito interessante, porque bom, o que ele propõe, né, de alguma maneira, né? Isso é até engraçado, né, porque é algo que se fala muito no Nietzsche. Há uma doutrina, né? O que há no Nietzsche, né? Não, não há uma doutrina nesse sentido. É uma doutrina que é a antidoutrina, né? Se quiser. Exato, não há. Porque, assim, né, eu acho que teve aí durante um certo tempo, né, um certo perigo e que Nietzsche acabou, infelizmente, sendo apropriado, né, pelos nazistas por conta da irmã dele, que era casada. A irmã dele era casada com o chefe de um partido nazista que fundou uma colônia no Paraguai, né? Nossa. Então, quando ele morreu, a irmã dele, né, tomou posse de muitas obras dele, algumas que não tinham nem sido publicadas, né? Então, ela chegou a publicá-las, mas publicou muitas obras dele com mudanças e com trechos que diziam até coisas favoráveis ao nazismo. Ela colocou isso. Ela publicou uma obra. Isso é muito importante, porque eu acho que quem não é do meio de Nietzsche geralmente não sabe que não existe uma obra chamada Vontade de Potência, ou Vontade de Poder, como você prefira chamar. Não existe. Foi a irmã. O que acontece? O Nietzsche, ele tinha, né, um projeto, sim, de publicar um livro chamado Vontade de Poder, Wille zur Macht, em alemão. Mas, num certo momento, mais para o final da vida dele, ele muda de ideia e ele resolve publicar uma obra chamada Transvaloração dos Valores, né? E a parte Vontade de Poder seria o subtítulo da obra, ou comporia um dos capítulos da obra, né? A gente sabe disso porque o Nietzsche escrevia muito nos cadernos dele, ele tinha muitas anotações. Então, se tem acesso a tudo isso hoje, graças a uma pesquisa que foi feita por um grupo de italianos nos anos 50, se eu não me engano. Então, hoje a gente sabe disso. Mas o Nietzsche morreu antes, ele tinha, e mesmo se tivesse continuado, ele tinha desistido de publicar uma obra com esse título, né? E acabou publicando outras obras. O Anticristo, por exemplo, é uma delas, no final da vida, Etiomo, Crepúsculo dos Ídolos, o caso Wagner, mas ele não tem essa obra com esse nome. Ele fala, sim, sobre a ideia de vontades de poder, tá? Mas, assim, é uma ideia que remete muito à ideia de pulsão do Freud, inclusive, né? Porque O a Adler, né? vontade. O do Adler, né? Também. Isso, Adler, exatamente, também fala muito sobre isso. Então ele tem um pouco então ele tem essa ideia, mas ele não tem um livro com esse título. E a irmã dele vai pegar essa ideia e transformar em algo nazista, autoritário, né? Assim, como se, bom, né? Os que têm a vontade de poder são os antissemitas, né? E é justamente o oposto do que o Nietzsche está falando. Né? Então é Mas algo ele muito faria uma problemático. crítica à vontade de potência e não um endosso. Não, ele. Então, justamente essa é a interpretação errada, porque a vontade de potência do Nietzsche, ela em primeiro lugar, não existe uma vontade de potência, existe vontades de potência, né? Não é assim uma coisa metafísica, né? E isso é uma discussão super complicada, porque o Heidegger vai dizer que o Nietzsche permaneceria metafísico porque ele teria um princípio universal de vontade de poder. Aí depois você tem outros filósofos que vão criticar isso que o Heidegger, né, dizendo, olha, você não entendeu nada do Nietzsche, Heidegger, o Nietzsche não está dizendo que existe uma vontade de poder, mas a vontade de poder são quantidades de força que lutam entre si no interior de um organismo e que desejam, de toda maneira, persistir, vencer, obter prazer. Muito Então, diferente, né? Então, dessa perspectiva isso, totalitária do nazismo, né? exato, é só isso, é isso,
basicamente, que ele está falando, né? E o que o Nietzsche está querendo dizer, quando ele vai falar dessa questão da vontade de poder, a gente tem que entender na relação com a decadência e com o niilismo, que ele vai dizer, tanto no âmbito da cultura, da arte, quanto no âmbito do sujeito moderno, ele vai dizer que se está num processo de decadência, de adoecimento. Essa modernidade, esse sujeito moderno, teria, digamos assim, uma contradição interna nas suas vontades de poder. E aí ele vai chamar atenção, né, para o que é essa modernidade, né, justamente, que é, né, ele vai falar muito isso, o homem moderno, ele diz sim e não com o mesmo tom. E ele vai chamar a atenção muito para o que está acontecendo ali na Alemanha, né, com Bismarck. Então, ele chama muito a atenção para isso, com o que o Nietzsche começa a ver também, que é uma certa... a arte, digamos assim, começa, né, a perder o seu estatuto revolucionário, assim, de alguma maneira, e começa a se colocar a serviço do mercado. Então, ele começa a perceber essas contradições, entende? Então, assim, essa ideia da vontade de poder enfim, é complicada, acho que também não vem ao caso aqui, mas tem que ser entendida um pouco nessa relação que ele faz com a crítica da época dele, com a crítica do sujeito moderno, do niilismo, né? E aí esse é o problema, porque foi muito entendido nessa esteira do nazismo, e aí pareceria que, né, isso que você falou, que ele faz uma crítica à vontade de poder, mas não é isso. Depende de que poder e de que vontade se trata. Exatamente, exatamente. Aí você pegou o ponto, é bem isso mesmo, é bem isso. É bem isso. É um caso, mais um caso interessante do quanto a gente pode também fazer leituras e releituras e recortes dos autores, né? Porque, de fato, eu sempre escutei isso até de psicanalistas, inclusive, até judeus, né? Que diziam, não, mas Nietzsche era um dos precursores do nazismo, né? Um filósofo que embasou o nazismo, Sim. assim como a música de Wagner, né? Enfim, seria um outro embasamento, né? Até hoje, por exemplo, Wagner não é autorizado de ser tocado em Israel em orquestras públicas, por exemplo, né? Só a título de parênteses, né? Então, enfim, agora, pelo que você está dizendo, há uma espécie de intenção deliberada da irmã dele de ter feito esse recorte tendencioso aí do que ele falou, né? Com certeza. E por isso eu retomo nesse ponto, né, que é a importância da história para qualquer crítica que a gente for fazer, né? Então é isso é uma coisa que a gente que se soube, né, que a irmã dele fez tudo isso a partir de uma recuperação histórica feita por esse grupo de filósofos italianos, né? E eu acho que aí, novamente, né, para voltar nesse nosso ponto, das relações, né, entre Nietzsche e a psicanálise, ou filosofia e a psicanálise, né? Eu acho que a história tem um peso muito importante para ambos, né? Se tem algo que a filosofia não negligencia é a história. Tanto que se fala hoje muito, né, que é muito difícil fazer filosofia. O que é fazer filosofia, né? Você tem que estar quase desprendido de tudo, de instituições e etc. E é meio que o Nietzsche tenta fazer de alguma maneira, quando ele era professor, né? Ele foi convidado para ser professor muito novo, assim, com 20 e poucos anos, 26, se eu não me engano, ou antes até, enfim, sou ruim para datas, mas 20 e poucos anos. E aí ele publica O Nascimento da Tragédia, que é rechaçado, porque até então, digamos assim, tinha uma interpretação muito clássica do que era a tragédia, né, do Aristóteles, né? E o Nietzsche, ele simplesmente derruba tudo que o Aristóteles fala e vai dizer, essa época da tragédia que o Aristóteles fala, que é o auge da tragédia, Nietzsche vai dizer, vocês não entenderam nada, é a decadência da tragédia. Porque o Aristóteles, quando ele escreve
os autores que escreviam as tragédias e todo aquele espetáculo do ditiramba da tragédia não existia mais. O Aristóteles, ele vai pegar uma Atenas que já virou escrava, uma sociedade que não existe mais, e vai analisar essa sociedade, né? Então, o Nietzsche, ele vai destruir completamente, vai destruir a crítica do Aristóteles e vai fundar um outro conceito do que estaria na base do sentimento trágico. Isso é super rechaçado naquele momento, e aí o Nietzsche, ele resolve, enfim, abandonar a cátedra e passa o resto da vida dele viajando e escrevendo, com uma aposentadoria ali que ele tinha, né? E é muito interessante porque essa interpretação que o Nietzsche faz da tragédia, ela vai voltar depois, por exemplo, com alguns autores alemães, como Brecht, Heiner Miller, que vão criticar, junto com Nietzsche, a visão aristotélica da tragédia, né? Então, olha só, né? Eu acho quanta coisa importante tem nessa história, né? E a psicanálise, para voltar nesse ponto, né? Ela também, para escutar o sujeito, né? Não negligencia a história, né? Todo sintoma, ele conta uma história, né? E por isso Nietzsche, ele vai se preocupar em fazer uma genealogia da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de pensar, antes de derrubar aquilo que ele quer derrubar. É preciso contar essa história, porque senão aquilo volta, né? Tudo que a gente recalca volta. Então isso digamos assim, é uma prática, é um método que está na filosofia do Nietzsche. E eu acho que isso o Freud traz, quando ele vai, enfim, construir os postulados da psicanálise, do que é psicanálise, de como se pode escutar o outro, né? Porque aí, por mais que você esteja, acho que ancorado, né, na psicanálise, independentemente de ser Freud, Lacan, e mesmo hoje, né, e ainda bem, tendo muitas críticas a algumas questões do Freud, como inveja do pênis, a maneira que ele entende a mulher, né, e tudo isso. Acho que se a gente entende uma psicanálise viva, que eu sei que é como você entende, como eu entendo também, né, a gente pode, de dentro da psicanálise e se valendo de Freud, ainda assim, olhar para tudo isso que ele coloca, mas espera aí, deixa eu escutar esse outro sujeito, né, que está no século XXI, essas mulheres que trabalham, que muitas vezes estão à frente dos seus cargos, né, e que não são mais aquelas mulheres que o Freud escutava, né. Então, acho que isso é importante, né, e fazer essa crítica não significa derrubar o que o Freud colocou ou não ser psicanálise, né, mas eu acho que é justamente manter aquele impulso investigador e de escuta do outro que o Freud tinha vivo, né? E por que você acha que, não sei se você acharia isso, mas enfim, talvez pelo que eu tenho escutado já de você nos bastidores, né, que existe talvez uma resistência na psicanálise em fazer uma aproximação maior com o Nietzsche? Bom, e para você, você vê que há uma resistência da psicanálise em relação a Nietzsche? Por que não tem tanta produção entre Freud e Nietzsche? Ou tem, de repente, eu estou meio por fora? Qual que é a tua visão desse approach entre essas duas referências? Sim, você sabe que hoje eu acho que está começando a ganhar mais voz isso, assim, né? A gente teve há um tempo atrás muitas discussões sobre isso, eu acho que aí deu uma sumida, mas agora eu tenho acompanhado assim nas redes sociais, até alguns amigos que são nietzschianos, começando a estudar Freud, sabe? E falando sobre isso, escrevendo artigos, apresentando sobre isso. Vi que está tendo agora, de alguns amigos, inclusive, que são psicanalistas e outros que são filósofos, uma pós-graduação em filosofia e psicanálise, e acho que é da Fama, e aí vai ter uma disciplina, inclusive, que é sobre Nietzsche e Freud.
Então, assim, tá me surpreendendo, na verdade, porque eu acho que né, mais pessoas estão olhando para isso e estão falando sobre isso. Eu não sei se é porque eu também comecei a falar, né? E a coisa começou a expandir, mas assim, a gente começa a trocar, né, nas redes sociais, e eu estou vendo que esse tema está sendo mais discutido, né? E acho que Nietzsche e Lacan também tem muita coisa interessante que dá para pensar sobre isso, né, um pouco. Principalmente essa questão da linguagem, né, porque o Nietzsche ele faz uma crítica muito forte à linguagem, né, que está de novo, né, amparado nessa crença, né, de que a linguagem seria justamente uma instância, né, da gramática que responde a um eu, a um sujeito, né? E o Nietzsche ele vai dizer, não, tudo isso que a gente cria, né, os conceitos, inclusive o eu, né? Eu é para o Nietzsche justamente apenas uma figura de linguagem, da qual nós temos necessidade, né, de se amparar para se explicar algumas coisas, mas é uma ficção reguladora, necessária, portanto, né? Legal. E você diria o que sobre o quanto Nietzsche pode te auxiliar no seu atendimento clínico como psicanalista, assim? Seria a questão da linguagem, que tipo de approach, assim, Nietzsche Sim, dá? sim. Eu acho que, nossa, muitos aspectos, assim, porque eu não vejo a minha clínica sem Nietzsche, sem a maneira como eu entendo a filosofia com Nietzsche. Eu acho que é justamente, em primeiro lugar, essa escuta, que escuta o outro fora de uma dimensão onde se vai tentar estabelecer, antes de mais nada, um diagnóstico, porque, querendo ou não, se você estabelecer um diagnóstico, é estabelecer uma norma, né? Não que você não tenha que ter uma conduta clínica, claro que isso tem que ter, né? Mas eu acho que o próprio Freud, né? Se a gente for levar ele, né, a sério mesmo, ele discordaria, né, desse nosso impulso de estabelecer um diagnóstico, né? Porque isso seria justamente, né, uma tentativa de saber, né, de colocar o outro numa caixinha onde você só escuta o outro em cima daquele formato, né? E aí eu acho que você perde muito, né? A partir disso, você perde muito na escuta quando você faz isso, né? Então eu acho que isso em primeiro lugar, assim, eu acho que o Nietzsche ele é um grande crítico a qualquer tentativa de diagnosticar num sentido que é justamente o sentido que o Freud critica, que é o sentido médico, né? O Nietzsche ele faz um diagnóstico da cultura e ele faz um diagnóstico do sujeito moderno, mas é um diagnóstico que critica a si mesmo, que sabe os limites de todo diagnóstico, porque senão vira, né, vira algo muito fechado, vira algo enclausurado em si mesmo, né? Então eu acho que isso em primeiro lugar, né, escutar cada sujeito na sua singularidade, independentemente da linha que você siga, né? Porque se você fica só naquela coisa assim, ah, mas cadê o complexo de castração? Ah, mas cadê a inveja do pênis? Ah, mas cadê isso? Siga as Assim, premissas. exato, exato. Somos muito mais do que isso. Então, claro, a psicanálise ela está aí junto para amparar nessa escuta e ela fornece uma técnica. Mas se a gente retorna para o discurso filosófico, eu acho que a filosofia ela ajuda até a fazer uma crítica dos limites do método psicanalítico em alguns casos, entende? Ou do discurso psicanalítico em alguns casos, que eu acho muito importante, né? Tem uma psicanalista e filósofa que eu gosto muito, que é a Lucy Irigaray, né? Que ela foi expulsa, inclusive, da Sociedade de Psicanálise Francesa, né? Do Lacan na época, porque justamente ela escreve, né, um livro onde ela vai fazer uma crítica ao Lacan, ela está muito ali amparada na linguística, na filosofia, na psicanálise, mas ela vai fazer uma crítica, né, à maneira como a psicanálise, até Lacan, até então, entendeu
a mulher, né? E ela vai tentar mostrar que, olha, sim, né? Nós usamos do método psicanalítico para escutar os nossos pacientes, mas a gente também precisa entender os limites desse discurso, que o único que chegou um momento onde a psicanálise não pôde mais avançar em relação à mulher, em relação ao que é a feminilidade. E ela aponta para isso, né? E eu acho muito interessante que ela fala assim: bom, nesse momento em que a gente percebe que houve um limite, onde a psicanálise não conseguiu mais avançar, a partir daí é preciso retornar ao discurso que autoriza todos os discursos, que é a filosofia, né? Porque a filosofia ela vai justamente pensar sobre como se constrói os discursos, né? E aí ela vai para o Nietzsche, por exemplo. Ela tem um livro sobre Nietzsche, né? E ela vai falar um pouco nesse sentido, assim, né? Que o Nietzsche, ao justamente desconstruir a metafísica e ao mostrar, né, que tudo aquilo que a gente cria como discurso são, de alguma maneira, ferramentas de poder que estão a serviço de algo, talvez a gente consiga pensar de uma outra maneira, né? Porque ela vai mostrar que, bom, o ponto de vista ali para ela, né, tanto do Lacan quanto do Freud, a respeito da feminilidade da mulher, é um ponto de vista que fala de um lugar muito específico, né, que é o do homem. Então ela começa a falar o que a mulher diria desse lugar, né? Será que ela diria isso, né? Talvez não. Então é muito interessante, assim. Então eu acho que a filosofia nesse sentido, ela, para mim, ela me auxilia muito, assim, dentro da psicanálise, poder olhar para fora um pouco também, né? Um pouco que fazer essa autocrítica amparada na filosofia. Que é o que Lacan fez bastante, né? Levar a psicanálise para as ciências humanas através de outros pensadores, né? Ter um interesse exogâmico, né? Exatamente, da antropologia, da linguística, que é o que ele fez, de fato, e a Irigaray, ela permanece lacaniana nesse sentido, né? Mas no que diz respeito à mulher, tem um limite, né? E tudo bem, toda teoria tem limites, né? E eu acho que também é isso, né? Quando a gente vai criticar um psicanalista, um filósofo, isso não quer dizer que a gente ache que eles precisem dar conta de tudo, né? Não, mas é uma crítica que possa justamente movimentar, né? Criar algo novo e não ficar naquele mesmo sempre, né? Sim, não, de fato é um tema fascinante e fiquei curioso, inclusive, em saber por onde você chegou até o Nietzsche, de que maneira você foi tocada por isso. Sim, bom, foi engraçado porque a minha graduação é em teatro, né? Minha habilitação é em teatro num curso que chama Comunicação das Artes do Corpo, na PUC. E aí é um curso bastante, assim, ele tem coisas práticas também, mas é um curso bastante teórico, para quem gosta de estudar dramaturgia, teoria do teatro, teoria da arte, né? Então, no segundo semestre do curso, ou no segundo ano, não me lembro, a gente tem um ano de filosofia, né? E aí, nesse curso, a gente viu no primeiro semestre os gregos, pré-socráticos, enfim, e no segundo semestre, com uma outra professora, que é a maravilhosa Yolanda Glória Gamboa Munhoz, professora da PUC. Ela foi minha orientadora de mestrado, inclusive, em filosofia. Ela deu um semestre de Nietzsche e Foucault. E aí eu me apaixonei por Nietzsche, assim, gostei muito de Nietzsche. E aí, na época, né, os meus pais tinham uma biblioteca imensa, né, com vários livros de filosofia, psicanálise, e aí o meu pai tinha na coleção dos pensadores o livro sobre Nietzsche. E aí eu lembro que eu saí da aula dela sobre Nietzsche pensando assim, meu Deus do céu, esse cara fala tudo que eu pensei a vida inteira, com 18 anos, mas não conseguia dar voz, não conseguia nomear. E aí peguei esse livro assim da coleção Os Pensadores da biblioteca do meu pai e devorei esse livro, devorei. Bonito, E aí, oi? que bonito isso, né? Muito bonito. Foi.
Foi. E aí eu lembro que eu cheguei para a Yolanda, assim, na semana seguinte, e falei, eu quero estudar esse cara, eu quero fazer uma iniciação científica com você, quero fazer um TCC sobre isso, e aí fui estudando, assim. E aí, naquele 1 ano, eu me coloquei a tarefa de ler as obras completas do Nietzsche. Aí eu fui lendo, fui estudando, fui fazendo cursos também, aí depois resolvi, e aí eu lembro que me formei, né, fiz uma monografia na época sobre Nietzsche e Antonin Artaud, que é um dramaturgo francês. Aham. Então, que tem muito, que eu estava estudando também com outro professor, que é o Cassiano Quilici, que é professor na PUC, na Unicamp, diretor de teatro, e com ele a gente estava estudando Artaud. Então foi uma paixão junta, assim, Nietzsche e Artaud. E aí eu perguntei para ele, nossa, eu acho que tem tudo a ver. O Artaud vem depois do Nietzsche, e eu falei, eu acho que tem tudo a ver, assim, o que os dois propõe, assim, né, que eles trabalham com uma ideia, o Artaud trabalha com a ideia de teatro da crueldade, e eu achava que isso tinha muito a ver com a ideia de Dionisíaco no Nietzsche. E aí o Cassiano falou para mim, não só tem muito a ver, como tem livros e pesquisas sobre isso já, dá uma olhada. Aí eu fui pesquisar sobre isso, adorei e resolvi fazer uma iniciação científica sobre isso. Aí eu fiz a iniciação científica com ele e o TCC com a Yolanda, né? Uhum. E aí eu entrei, resolvi entrar no mestrado depois, e aí fui, tanto que o meu mestrado foi sobre a questão da arte no Nietzsche, né? Uhum. Puxa, eu estou conhecendo mais o seu lado aí, né, artístico, filosófico hoje, né? A gente nunca tinha aprofundado muito isso. Que bom. Temos próximos vídeos aí em vista, né? Lúcia Irigaray e sua Sim, exposição, Artaud e a psicanálise, Artaud, Nietzsche e a psicanálise, psicanálise e teatro. Bom, essa a gente já está atuando nas crônicas, né? De alguma maneira vai começar. Nossa, um terreno muito fértil, né, pessoal? Incrível. E para quem está iniciando aí interesse por Nietzsche, você tem alguma literatura de entrada na obra dele, alguma introdução ou algum livro do próprio Nietzsche? Você recomenda? sim. Nossa, muitas coisas. Posso até te falar depois, e aí quando for editar o vídeo dá para colocar algumas coisas aqui. Mas acho que, até porque no canal aqui, né, acho que a maioria que assiste é psicólogo ou psicanalista também, né, igual a gente. Então, eu acho que para ler do Nietzsche, eu começaria pela Genealogia da Moral. Para quem é psicanalista, acho que é muito interessante. E de comentador, eu estou aqui até do meu lado, indicaria muito esse livro aqui, do Giacoia, que é o meu orientador, né? Nietzsche como psicólogo, da editora Unicinos, né? E que é maravilhoso, né? Que fala justamente sobre isso, né? Como que essa ideia de psicologia, né, que o Nietzsche vai trazer, onde ele se autoriza como primeiro psicólogo, está, na verdade, muito próxima a essa ideia do Freud, do que é a psicanálise, né? Desse reconhecimento de que, bom, existem processos inconscientes no psiquismo, né? Existem coisas que não são pensadas pela consciência. E é desse pressuposto que o Nietzsche parte para se autorizar psicólogo, enfim, para construir toda a filosofia dele, né? E aí ele vai falar um pouco também, o Giacoia vai comentar sobre as pesquisas que tem acerca de Nietzsche e Freud, vai trazer um pouco isso, assim, acho que é um livro bem legal, assim, nesse sentido. Incrível, vou adquirir meu exemplar com urgência e você manda para o Jacóia, que eu também vou querer um exemplar autografado. Sim, eu nem sei, eu acho que esse livro está esgotado, talvez, viu? Mas pela estante virtual eu acho que dá para comprar. Dá um jeito, com certeza. Então, bom, fizemos um recorte inicial hoje, né, pessoal? É um tema que daria até uma playlist para ir aprofundando aí os livros do Nietzsche, a relação dele com a arte, o teatro, as filosofias que o antecederam, né? Você estava dizendo, a psicanálise, Nietzsche como psicólogo, rende muito pano para manga essa conversa, né? Mas a gente já chega aí mais ou menos a 1 hora quase de gravação e acho que por hoje dá um start inicial. Queria agradecer a tua presença, Isa. Seja bem-vinda, que seja o início de muitos vídeos, então.
Puxa, eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria poder falar disso. Uhum. E Sim, agradeço a todo mundo, né, que está aí assistindo a gente também. sim, dá para sentir que é uma coisa que vem de dentro aí, que te atravessa aí profundamente mesmo, né? Com certeza. Deixa a gente instigado para querer se aprofundar mais no assunto. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos então nos próximos episódios aí do Paixonality com Drops. Recomendo a todos que explorem o canal. Nós temos aí uma interface exogâmica aí com vários âmbitos, né? Vamos botar mais arte aí nessa feijoada psicanalítica. Um grande abraço a vocês e até a próxima.